A luxuosa festa de noivado acontecia no rooftop do mais prestigiado hotel de São Paulo. O céu estrelado, os arranjos de orquídeas brancas e o champanhe francês compunham o cenário perfeito para o casal do momento. Ricardo Albuquerque, o magnata do setor imobiliário, finalmente oficializava seu relacionamento com Camila Monteiro, herdeira de um conglomerado rival. A elite paulistana brindava ao futuro promissor daquela união que, além de romântica, representava a fusão de dois impérios empresariais. O som das taças tilintando foi abruptamente interrompido quando as portas do elevador se abriram. Helena Mendonça surgiu, imponente em seu vestido vermelho, de mãos dadas com dois garotos idênticos de aproximadamente 7 anos. Seus saltos ecoaram no mármore enquanto atravessava o salão. Os convidados, como se ensaiados, abriram caminho naturalmente, criando um corredor humano até o casal de noivos. "Esses são os filhos que você expulsou antes mesmo de nascerem", anunciou Helena, sua voz calma contrastando com o caos que suas palavras provocaram. Os olhos penetrantes dos gêmeos, idênticos aos de Ricardo, falavam por si. O empresário empalideceu, seu copo de champanhe escorregando entre os dedos e estilhaçando-se no chão. Camila, sua noiva, manteve o sorriso social congelado no rosto, enquanto seus olhos calculistas avaliavam a situação. 7 anos, Ricardo. 7 anos em que você fingiu que não existíamos, continuou Helena. Agora Pedro e Paulo estão aqui para conhecer o pai que sempre perguntou por eles. A matriarca Berenice Albuquerque, que observava a cena do outro lado do salão, levou a mão ao peito ao reconhecer nas crianças os mesmos traços do filho. Os fotógrafos, inicialmente contratados para registrar o glamour da noite, agora capturavam o momento exato em que um império de mentiras começava a ruir. "Segurança!", gritou Ricardo, recuperando-se do choque inicial. Mas Helena não se intimidou. "Você pode me expulsar novamente, mas desta vez não estou sozinha. E tenho todas as provas das suas ameaças e da fortuna que você escondeu durante nosso divórcio." Ela sorriu, com a confiança de quem planejou cada detalhe daquele momento durante anos. "Temos muito o que conversar, não acha?" Ricardo puxou Helena pelo braço, afastando-a dos convidados. "O que você pensa que está fazendo? Você assinou um acordo." "Um acordo baseado em mentiras", respondeu ela, soltando-se. "Alterou documentos, escondeu dinheiro em paraísos fiscais e me ameaçou quando descobriu que eu estava grávida. Mas esse tempo acabou." Os gêmeos observavam tudo com curiosidade. Para eles, aquela noite era a concretização das histórias que a mãe contava sobre o pai distante que um dia conheceriam. "Mamãe, esse é mesmo nosso pai?", perguntou Paulo, o mais extrovertido dos dois. Ricardo olhou para as crianças pela primeira vez, realmente vendo-as. O choque deu lugar à confusão quando notou não apenas seus próprios olhos, mas o sorriso de seu pai, já falecido, espelhado no rosto de Pedro. A semelhança era inegável. Enquanto isso, Camila se aproximou, mantendo a compostura diante do escândalo. "Talvez devêssemos continuar essa conversa em particular", sugeriu com voz controlada, olhando em volta para os convidados que cochichavam e para os celulares que discretamente filmavam a cena. "Não há mais nada para esconder", rebateu Helena. "Passei 7 anos vivendo nas sombras, criando nossos filhos sozinha, enquanto você construía seu império com as minhas ideias." A festa estava oficialmente arruinada. Os convidados começaram a se retirar, não sem antes capturar o máximo de detalhes daquele escândalo que certamente estamparia as colunas sociais na manhã seguinte. Berenice finalmente interveio, aproximando-se com passos firmes, apesar de sua idade avançada. "Vamos todos para a sala privativa, agora." Sua autoridade era inquestionável, mesmo naquele momento de caos. Na elegante sala reservada do hotel, longe dos olhares curiosos, a tensão era palpável. Ricardo caminhava de um lado para outro, enquanto Camila permanecia estrategicamente próxima a Berenice. "Por que agora, Helena? Por que não veio antes?", questionou Ricardo, passando as mãos pelos cabelos grisalhos nas têmporas. "Porque finalmente tenho como provar tudo o que você fez", respondeu ela, tirando da bolsa um pendrive. "Cada ameaça, cada documento falsificado, cada centavo desviado. Esperei o momento em que você estaria mais vulnerável.
celebrando seu grande amor com a herdeira, que poderá salvar suas empresas da crise que você esconde tão bem. A expressão de Camila mudou sutilmente. Helena percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Os meninos precisam descansar, continuou Helena. Ficaremos no apartamento que mantive em São Paulo todos esses anos, aquele que você não sabia que existia. Ela sorriu, saboreando a expressão de surpresa no rosto do ex-marido. Amanhã podemos conversar sobre como você vai compensar o tempo perdido, e não estou falando apenas de dinheiro. Ao sair com os filhos, Helena sentiu o peso dos últimos 7 anos se dissipando. Sua vingança estava apenas começando, mas já podia saborear o gosto doce da justiça que tanto havia esperado. O táxi atravessava a cidade iluminada, enquanto os gêmeos, exaustos pela aventura, adormeciam no banco traseiro. Helena observava a paisagem urbana de São Paulo, tão diferente da tranquilidade de Paraty, onde haviam construído uma vida simples e feliz. «Fiz a coisa certa?» perguntou-se em silêncio, acariciando os cabelos dos filhos. A determinação que a trouxera até ali momentaneamente dava lugar à dúvida. Não sobre merecer justiça, mas sobre expor as crianças àquele mundo de aparências e poder que ela havia deixado para trás. A São Paulo, que agora os recebia de volta, não era mais a mesma, nem ela era a mesma Helena que partira devastada 7 anos antes. No dia seguinte, enquanto os meninos ainda dormiam, Helena folheava as revistas e sites de notícias que já estampavam o escândalo da festa de noivado. O retorno da ex, herdeiros surpresa abalam noivado do ano, gritava uma manchete. Ela fechou os olhos, respirando fundo. O plano estava em andamento e não havia mais volta. O telefone tocou. Era Ricardo. «Precisamos conversar. Sem plateia desta vez», disse ele, sua voz traindo o cansaço de uma noite sem sono. «Concordo», respondeu Helena, surpreendendo-o com sua serenidade. «Mas desta vez será nos meus termos». A determinação de Helena, que havia sustentado sua luta solitária durante anos, agora enfrentaria seu maior teste. O confronto real estava apenas começando. O escritório de advocacia no Centro Financeiro de São Paulo emanava poder e tradição em cada detalhe. Helena chegou pontualmente, vestindo um terno azul marinho que transmitia confiança e seriedade. Deixara os gêmeos com Dona Marta, a vizinha de Paraty que se tornara como uma avó para eles, e que viera a São Paulo especialmente para ajudá-la naqueles dias turbulentos. Ricardo já estava na sala de reuniões, acompanhado por 2 advogados. Seu semblante cansado denunciava a noite em claro, provavelmente tentando encontrar uma saída para o escândalo que já circulava em todos os círculos sociais e empresariais. «Vejo que não veio sozinho», comentou Helena ao entrar, colocando sua pasta sobre a mesa de mogno. «Nem você», respondeu Ricardo, indicando com os olhos a mulher de cabelos grisalhos que a acompanhava, doutora Cecília Prado, uma das advogadas mais respeitadas do país em casos de divórcio e direito familiar. «Antes que comecemos com formalidades, quero ver meus filhos», disse Ricardo, surpreendendo Helena com a diretividade. «Nossos filhos», corrigiu ela. «E eles não são objetos de negociação. Tenho direito...» «Direito?» interrompeu Helena, sua voz calma, mas cortante. «Você abdicou desse direito quando me expulsou da mansão ao saber da gravidez. Quando me ameaçou dizendo que eu perderia tudo se insistisse em ter as crianças». Ricardo respirou fundo, visivelmente tentando controlar seu temperamento explosivo, conhecido nas salas de reunião do país. «Tenho uma proposta», disse ele finalmente. 20 milhões. Sem processo, sem escândalo, sem mais surpresas em eventos sociais. Helena sorriu, abrindo sua pasta e retirando um conjunto de documentos. «Não estou aqui para negociar seu silêncio, Ricardo. Estou aqui para estabelecer a verdade». Ela deslizou os papéis pela mesa. «Estes são documentos que provam que você falsificou declarações financeiras durante nosso divórcio. Seu patrimônio real era 3 vezes maior do que o declarado». Os advogados de Ricardo entreolharam-se, claramente surpresos com aquela informação. «E isto», continuou ela, colocando um pendrive sobre a mesa, «contém gravações das ameaças que você fez quando descobriu minha gravidez, incluindo a sugestão de que eu interrompesse a gestação para não complicar as coisas.
O rosto de Ricardo empalideceu. Isso é ilegal. Você não pode gravar conversas sem consentimento. Doutora Cecília interveio. Na verdade, a jurisprudência atual considera válidas gravações feitas por uma das partes quando há evidência de coação ou ameaça, especialmente em casos de vulnerabilidade. O embate continuou por horas. Propostas e contrapropostas foram apresentadas. A tensão escalava conforme Helena revelava, uma a uma, as provas que reunira durante anos, não apenas das manipulações financeiras, mas também dos registros de propriedades em paraísos fiscais e empresas de fachada que Ricardo utilizara para ocultar seu verdadeiro patrimônio. "O que você realmente quer, Helena?", perguntou Ricardo finalmente, exausto das negociações que não avançavam. "Justiça", respondeu ela simplesmente. "Reconhecimento legal dos gêmeos como seus herdeiros, com todos os direitos que isso implica. A revisão do acordo de divórcio baseado nos valores reais do seu patrimônio. E..." Ela fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. "Quero que você assuma publicamente que me expulsou ao saber da gravidez, contradizendo a versão que você espalhou de que eu havia abandonado o casamento por ambição." Ricardo soltou uma risada amarga. "Você quer me destruir. É isso que quer." "Não, Ricardo. Quero apenas restaurar o que me foi tirado. Minha reputação, a segurança financeira dos meus filhos e a verdade. O resto..." Ela levantou-se, recolhendo seus documentos. "O resto, você já está destruindo sozinho há muito tempo." Ao sair da reunião, Helena sentiu um misto de exaustão e triunfo. O primeiro confronto direto havia terminado e, embora nada estivesse resolvido, ela havia estabelecido sua posição de força. Não era mais a jovem ingênua que Ricardo havia manipulado anos atrás. Era uma mulher que havia reconstruído sua vida do zero, criado 2 filhos sozinha e planejado meticulosamente seu retorno. Em seu apartamento, encontrou os gêmeos entretidos com Dona Marta, que contava histórias de Paraty e do mar que eles tanto amavam. Observou-os de longe por um momento, seu coração apertado com a dúvida. Estaria expondo-os demais naquela batalha? A resposta veio quando Pedro, o mais introspectivo dos dois, correu para abraçá-la. "Mamãe, vamos conhecer nosso pai de verdade amanhã?", perguntou ele, seus olhos, tão parecidos com os de Ricardo, brilhando com expectativa. Helena sorriu, afagando-lhe os cabelos. "Sim, meu amor. Amanhã vocês vão conhecê-lo de verdade." Enquanto isso, em sua cobertura no Jardim Europa, Ricardo encarava a cidade que se estendia a seus pés. O telefone tocou, exibindo o nome de Camila. "Precisamos conversar", disse ela, sua voz fria e calculista. "Sobre tudo o que sua ex-esposa revelou ontem. Principalmente sobre a parte financeira que você omitiu de mim." Ricardo desligou sem responder, servindo-se de uma dose generosa de uísque. O império que construíra com tanto empenho começava a mostrar suas primeiras rachaduras, e ele sabia que aquele era apenas o começo. No dia seguinte, o encontro foi marcado em um parque próximo ao Ibirapuera, território neutro, escolhido por Helena, pensando no conforto dos meninos. Ricardo chegou pontualmente, trocando o costumeiro terno por uma camisa polo e calças casuais, numa clara tentativa de parecer mais acessível. Os gêmeos observavam-no de longe, misturando curiosidade e apreensão. "Lembrem-se do que conversamos", disse Helena, ajoelhando-se para ficar na altura deles. "Vocês podem perguntar o que quiserem, e se sentirem desconfortáveis a qualquer momento, é só me avisar." Pedro e Paulo assentiram, seus olhares idênticos fixos no homem que se aproximava. O pai que conheciam apenas por fotografias antigas e histórias editadas que Helena contava para preservar a possibilidade de um relacionamento futuro. "Oi", disse Ricardo, visivelmente desconfortável. Acostumado a comandar reuniões e fechar negócios multimilionários, agora parecia completamente perdido diante de 2 crianças de 7 anos. "Você tem mesmo um helicóptero?", perguntou Paulo diretamente, quebrando o gelo com a espontaneidade típica da infância. Ricardo sorriu genuinamente surpreso pela pergunta. "Tenho sim. Quer conhecer um dia?" "Podemos voar nele", completou Pedro, contagiado pelo entusiasmo do irmão. Helena observava a interação com sentimentos contraditórios. Por um lado,
Os meninos mereciam conhecer o pai. Por outro, temia que Ricardo os decepcionasse como havia feito com ela. Surpreendentemente, o encontro fluiu melhor do que ela esperava. Ricardo parecia realmente interessado em conhecer os filhos, fazendo perguntas sobre a escola, os amigos em Paraty e suas brincadeiras preferidas. Os gêmeos, por sua vez, bombardeavam-no com questões sobre sua vida, seus negócios, o helicóptero e a mansão que viram apenas em fotos. Em determinado momento, enquanto as crianças exploravam o parquinho próximo, Ricardo sentou-se ao lado de Helena no banco. "Eles são incríveis", disse ele, observando os filhos brincarem. "São", concordou Helena. "Cresceram sem privilégios materiais, mas com muito amor e valores." "Por que nunca me procurou antes?", perguntou Ricardo, seu tom acusatório contradizendo a aparente tranquilidade do encontro. Helena respirou fundo. "Você sabe muito bem por quê. Depois de todas as ameaças, depois de ter virado a sociedade inteira contra mim com aquelas mentiras sobre traição, eu acreditei nas provas que me mostraram", interrompeu Ricardo. "Que provas?", questionou Helena, genuinamente surpresa. Antes que Ricardo pudesse responder, Paulo veio correndo, exibindo um pequeno machucado no joelho. A conversa foi interrompida, mas aquela menção a provas plantou uma semente de dúvida na mente de Helena. Quem teria interesse em destruir seu casamento com falsas evidências de infidelidade? Nas semanas seguintes, uma rotina improvável se estabeleceu. Ricardo visitava os filhos regularmente, sempre em locais públicos e sob o olhar atento de Helena. Os gêmeos, fascinados com o pai recém-descoberto, contavam os dias para cada encontro. Enquanto isso, o processo judicial avançava. A revisão do acordo de divórcio e o reconhecimento oficial da paternidade eram apenas parte da batalha legal que se desenhava. As revelações sobre as empresas offshore e os ativos ocultos começavam a atrair a atenção não apenas da imprensa, mas também das autoridades fiscais. Em um dos encontros com os advogados, Helena foi surpreendida quando Ricardo apareceu sozinho, sem seu time jurídico. "Podemos conversar em particular?", pediu ele, o orgulho claramente ferido pela necessidade de solicitar aquele momento. Sozinhos, Ricardo parecia diferente. Mais velho, mais cansado, sem a armadura do poder que sempre o acompanhava. "Estou disposto a reconhecer os meninos oficialmente e revisar o acordo financeiro", disse ele finalmente. "Mas preciso que você retire as acusações sobre fraude fiscal. Isso pode me destruir completamente." Helena estudou-o por um momento. "Por que eu faria isso?" "Pelos meninos", respondeu ele. "Eles merecem ter um pai com reputação, não um homem arruinado." "A reputação não te preocupou quando espalhou para todos que eu havia te traído", retrucou Helena. Ricardo desviou o olhar. "Eu disse que acreditei nas provas que me mostraram." "Que provas eram essas, Ricardo? Quem te mostrou essas supostas provas?" O silêncio que se seguiu foi revelador. Ricardo parecia estar travando uma batalha interna. "Minha mãe", admitiu finalmente. "Berenice apresentou fotos, e-mails, evidências de que você estaria envolvida com um sócio meu enquanto estávamos casados." Helena sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. 7 anos de dor, de reconstrução, de explicações elaboradas para os filhos sobre a ausência do pai. Tudo por causa de uma mentira orquestrada pela sogra que nunca a aceitara por suas origens humildes. "E você acreditou nela sem sequer me confrontar?", perguntou sua voz quase falhando. "Os fatos pareciam irrefutáveis", defendeu-se Ricardo. "E você sabe como Berenice pode ser convincente." Helena sabia. A matriarca Berenice Albuquerque, com seu poder sobre o filho único, sempre deixara claro que a nora, sem linhagem, era temporária em sua dinastia familiar. A revelação abriu uma nova dimensão no conflito. Não era apenas Ricardo o antagonista naquela história, mas Berenice, a verdadeira manipuladora por trás da separação que destruíra uma família antes mesmo que ela pudesse se formar completamente. Enquanto processava aquela informação, Helena recebeu uma mensagem que mudaria novamente o curso dos acontecimentos. Era Sebastião Oliveira, o antigo mordomo da mansão dos Albuquerque, pedindo um encontro urgente. "Tenho informações que podem ajudá-la, dona Helena", dizia a mensagem.
coisas que presenciei na casa e que nunca pude revelar antes. A peça final do quebra-cabeça estava prestes a se encaixar, e Helena mal podia imaginar o impacto que aquele encontro teria, não apenas em sua busca por justiça, mas em toda a estrutura de poder da família Albuquerque. No Café Floresta, um estabelecimento discreto no bairro da Liberdade, Sebastião Oliveira aguardava nervosamente. Aos 68 anos, o antigo mordomo da mansão Albuquerque carregava no rosto as marcas de décadas de serviço silencioso à poderosa família. Helena o reconheceu imediatamente, apesar dos anos passados. Ele havia sido um dos poucos funcionários que a tratara com genuíno respeito durante seu breve casamento. Dona Helena cumprimentou ele, levantando-se com dificuldade. "Sebastião, quanto tempo?", respondeu ela, notando o tremor nas mãos enrugadas do homem. Após os cumprimentos iniciais, Sebastião foi direto ao ponto. "Vi nos jornais o que aconteceu na festa de noivado. Os meninos são realmente idênticos ao patrão quando criança." Helena sorriu com orgulho contido. "São, não são? Cada dia descubro mais semelhanças." O antigo funcionário baixou a voz. "Preciso lhe contar o que realmente aconteceu naqueles dias quando a senhora saiu da mansão. O que ouvi, o que vi, coisas que me atormentam há anos." Ele retirou do bolso interno do paletó gasto um envelope amarelado. "Guardei isto por todos esses anos, esperando o momento certo. Talvez nunca exista um momento perfeito, mas agora a senhora está de volta e merece saber." Helena abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia fotografias antigas, as mesmas que, segundo Ricardo, provavam sua infidelidade. Mas também havia algo mais. Negativos originais e cópias ampliadas que mostravam claramente como as imagens haviam sido manipuladas. "Foi Dona Berenice", explicou Sebastião, a voz carregada de culpa por ter se mantido em silêncio por tanto tempo. "Ela contratou alguém para alterar as fotos. Eu a ouvi ao telefone, combinando os detalhes, decidindo qual sócio do Sr. Ricardo seria usado na montagem." Helena sentiu uma mistura de vindicação e fúria. "Por quê? Por que ela faria isso quando descobriu que eu estava grávida?" "Porque não eram apenas os gêmeos", revelou Sebastião, seu olhar baixando para a mesa. "Dona Berenice descobriu antes da senhora que o Sr. Ricardo tinha uma outra família começando." O mundo de Helena pareceu congelar. "Como assim outra família?" "Uma moça chamada Luciana Viana, grávida de poucos meses antes mesmo da senhora." Dona Berenice viu a situação como uma oportunidade para livrar o filho de um casamento que ela nunca aprovara e, ao mesmo tempo, abafar o escândalo da outra criança. 2 problemas, uma solução. As peças finalmente se encaixavam. O timing perfeito da suposta traição, a rapidez com que Ricardo aceitara as evidências sem questionamentos, a pressão para que ela deixasse a mansão imediatamente. "Esse filho nasceu?", perguntou Helena, tentando compreender a magnitude daquela revelação. "Sim, o menino nasceu poucos meses antes dos seus, Lucas Viana. Dona Berenice providenciou um acordo financeiro generoso para manter tudo em segredo. A moça e o menino foram enviados para o exterior." Helena sentou-se em silêncio, processando a informação. Não apenas seus filhos haviam sido privados do pai, mas havia outro menino, meio-irmão de Pedro e Paulo, que também crescera sem conhecer sua verdadeira origem. "Por que está me contando isso agora, Sebastião?" O velho mordomo sorriu tristemente. "Porque sempre admirei a senhora, e porque estou velho demais para carregar segredos que não me pertencem. Quando vi os meninos nos jornais, soube que era hora de fazer o que é certo." Ele deslizou pela mesa um cartão com um número de telefone. "Este é meu contato. Há mais documentos, mais provas, guardados em um lugar seguro. Estarei à disposição quando a senhora decidir o que fazer com tudo isso." Ao retornar ao apartamento, Helena encontrou uma cena inesperada. Ricardo brincava animadamente com os gêmeos na sala, construindo uma elaborada pista de carrinhos. A domesticidade da cena contrastava dramaticamente com as revelações que acabara de receber. "Você voltou!", exclamou Paulo, correndo para abraçá-la. "Papai trouxe esses brinquedos incríveis." Helena sorriu automaticamente, seu olhar encontrando o de Ricardo. Ele percebeu imediatamente que algo havia mudado.
Meninos, que tal assistirem um pouco de TV enquanto converso com a mãe de vocês? Sugeriu Ricardo. Quando ficaram a sós na cozinha, ele perguntou sem rodeios. O que aconteceu? Helena respirou fundo. Sei sobre Lucas Viana. O rosto de Ricardo transformou-se numa máscara de choque e depois de resignação. Como? Isso importa? O que importa é que enquanto você me acusava de traição e me expulsava da sua vida, você tinha outro filho a caminho. Um filho que você escondeu, que pagou para manter longe. Não foi assim, defendeu-se Ricardo, passando as mãos pelo rosto. Eu só descobri sobre Luciana depois que você já tinha partido. Mentira, cortou Helena. Sei exatamente a cronologia. Sua mãe descobriu primeiro, depois forjou provas contra mim para facilitar minha saída antes que o escândalo da sua verdadeira traição viesse à tona. Ricardo parecia genuinamente confuso. Não, isso não. Minha mãe não faria... Tenho provas, Ricardo. As fotos originais e como foram manipuladas. Depoimentos. Sua mãe não apenas orquestrou nossa separação, mas também negociou o silêncio da sua amante. O mundo de Ricardo desmoronava visivelmente diante de seus olhos. Pela primeira vez, Helena viu o poderoso empresário completamente vulnerável, confrontado com a verdade sobre a manipulação da própria mãe e as consequências devastadoras de suas ações. Onde está ele? Perguntou Helena finalmente. Onde está Lucas? Paris, respondeu Ricardo após um longo silêncio. Luciana se casou com um francês anos atrás. O menino, ele me conhece como um tio distante que visita ocasionalmente. Helena fechou os olhos, tentando controlar a avalanche de emoções. Raiva pelo tempo perdido, pela injustiça. Tristeza pelos 3 meninos que cresceram em mundos separados, privados da verdade sobre suas origens. E, surpreendentemente, uma ponta de compaixão pelo homem à sua frente, também vítima, em parte, das manipulações de Berenice. Os meninos têm direito de conhecer o irmão, disse finalmente. E Lucas merece saber quem realmente é. Ricardo assentiu lentamente. Sim, eles merecem. Todos eles. Ele hesitou antes de continuar. Helena, sei que não mereço seu perdão, mas quero tentar consertar o que for possível pelos meninos, por nós. Não existe mais nós, Ricardo, respondeu Helena firmemente. Existe apenas o futuro dos nossos filhos. E é por eles que vamos enfrentar sua mãe e revelar toda a verdade. Enquanto os gêmeos riam na sala ao lado, alheios às revelações que transformariam suas vidas, Helena e Ricardo selaram um improvável pacto. Não de reconciliação romântica, mas de justiça tardia para as crianças que haviam sido peões em um jogo de poder e orgulho. A batalha real estava apenas começando, e seu próximo alvo seria a verdadeira arquiteta daquela separação, Berenice Albuquerque, a matriarca que sacrificara a felicidade do próprio filho e dos netos no altar de suas ambições dinásticas. A mansão Albuquerque, imponente construção no bairro dos Jardins, parecia ainda mais intimidadora do que Helena lembrava. Os jardins de rosas que ela mesma havia desenhado quando recém-casada continuavam impecáveis, embora sem o toque pessoal que ela costumava dar às flores. O motorista estacionou diante da entrada principal e Ricardo desceu primeiro, estendendo a mão para ajudá-la. Um gesto automático que pertencia ao passado compartilhado, que agora parecia tão distante. Tem certeza disso? Perguntou ele, enquanto aguardavam que a imponente porta de carvalho fosse aberta. Helena assentiu. Absolutamente. Sebastião, que continuava trabalhando na mansão apesar da idade avançada, recebeu-os com uma mesura discreta, seus olhos comunicando silenciosamente com Helena. Ele sabia por que estavam ali. A senhora Berenice está no jardim de inverno, informou o mordomo, conduzindo-os através dos corredores ornamentados. A matriarca Berenice Albuquerque, aos 78 anos, mantinha a elegância austera que sempre a caracterizara. Sentada em sua poltrona favorita, um livro no colo e uma xícara de chá ao lado, parecia a perfeita imagem da aristocracia paulistana. Seu rosto, marcado pelo tempo, mas preservado por procedimentos estéticos discretos, enrijeceu ao ver Helena. Que surpresa desagradável, comentou fechando o livro. Não bastou arruinar o noivado do meu filho, agora invade minha casa.
Fui eu quem a trouxe, mãe, interveio Ricardo. Precisamos conversar. Sobre o quê? Os bastardos que ela apareceu exibindo. Já disse que você deveria exigir um teste de DNA antes de... São meus filhos, interrompeu Ricardo, sua voz firme surpreendendo tanto Helena quanto Berenice. Tenho certeza disso desde o momento em que os vi. E não são apenas eles que precisamos discutir. Berenice empalideceu quase imperceptivelmente. Não sei do que está falando. Sabemos sobre Lucas, disse Helena diretamente. Sobre como você descobriu a gravidez de Luciana e decidiu usar isso como oportunidade para se livrar de mim. A matriarca manteve a compostura, mas seu olhar endureceu. Absurdo, mais uma das suas fantasias para justificar sua volta oportunista. Ricardo aproximou-se da mãe, seu rosto uma mistura de decepção e determinação. Sebastião nos contou tudo, mãe, sobre como você falsificou provas de traição contra Helena quando descobriu sobre Luciana. Como negociou o silêncio dela e me manipulou para que eu expulsasse minha própria esposa, grávida dos meus filhos. Aquele velho tolo, murmurou Berenice, sua máscara de serenidade começando a rachar. O que ele poderia saber? Ele guardou provas, interveio Helena, retirando da bolsa o envelope que Sebastião lhe entregara. As fotos originais e as versões manipuladas, registros de pagamentos a Luciana, até mesmo gravações de algumas conversas suas. Pela primeira vez, Berenice pareceu genuinamente abalada. Seus olhos, tão semelhantes aos de Ricardo, moviam-se rapidamente entre o filho e a ex-nora, calculando suas opções. Fiz o que era necessário, admitiu finalmente, erguendo o queixo em desafio. Aquela garota, Luciana, era uma oportunista que engravidou de propósito. E você, apontou para Helena, nunca foi digna do nome Albuquerque. Sem família, sem tradição. Apenas uma garota bonita que deslumbrou meu filho com seu rostinho inocente. Você destruiu famílias, mãe, acusou Ricardo, sua voz embargada de emoção contida. Não apenas a minha com Helena, mas também negou a Lucas o direito de crescer conhecendo seu verdadeiro pai, seus netos, seus próprios netos. Fiz para proteger você, para proteger nosso nome, nosso legado. Não, corrigiu Helena, mantendo a calma diante da fúria crescente da ex-sogra. Você fez por orgulho e preconceito, porque eu não pertencia ao seu círculo, porque não tinha o pedigree que você considerava essencial. Preferia ver seu filho infeliz a aceitá-lo casado com alguém que você considerava inferior. Berenice levantou-se abruptamente, derrubando a xícara de chá que se estilhaçou no piso de mármore. Como se atreve a me julgar na minha própria casa? Você não sabe nada sobre família, sobre responsabilidade, sobre amor? Completou Helena. Sobre colocar a felicidade de um filho acima das próprias convicções e preconceitos? Não, dona Berenice, nisso a senhora tem razão. Não sei como alguém pode preferir destruir a própria família a vê-la feliz fora dos seus padrões. A troca de acusações continuou por minutos tensos, cada revelação mais dolorosa que a anterior. Sebastião, que observava discretamente da porta, parecia aliviado por finalmente ver a verdade emergindo após tantos anos. O que querem de mim agora? Perguntou Berenice finalmente, seu tom derrotado contrastando com a postura ainda orgulhosa. Queremos que você assuma a verdade, respondeu Ricardo. Para mim, para Helena, para seus netos. E quero que você pare de interferir na minha vida, não apenas no que diz respeito a Helena e aos gêmeos, mas também nos meus negócios. Seus negócios? Repetiu Berenice, genuinamente surpresa. Sei que foi você quem pressionou o conselho contra a proposta de Helena para aquele projeto no litoral norte anos atrás. A ideia que você rejeitou, que dizia ser fantasiosa demais, foi implementada por nossos concorrentes e agora vale bilhões. Helena olhou para Ricardo, surpresa com aquela revelação. Seu projeto de condomínios sustentáveis, que combinava luxo com preservação ambiental, havia sido sua grande contribuição para a empresa durante o casamento. A rejeição daquela ideia fora um dos muitos golpes em sua confiança antes da separação. Camila está implementando o mesmo conceito agora nos terrenos da família dela, continuou Ricardo. Foi uma das razões para nosso noivado, aquela visão que você menosprezou. Berenice sentou-se novamente, subitamente parecendo muito mais velha e cansada.
Então é isso? Vieram para humilhar uma velha senhora e depois sair triunfantes? Não, dona Berenice, respondeu Helena suavemente. Viemos para encerrar um ciclo de mentiras que já durou tempo demais. Seus netos merecem conhecer a verdade, conhecer a família completa, incluindo o irmão em Paris. E o que pretendem fazer? Trazer esse menino de volta? Criar um escândalo internacional? Pretendemos fazer o que é justo, respondeu Ricardo. Lucas merece saber quem é seu pai. Pedro e Paulo merecem conhecer o irmão. E você, mãe, merece a chance de redimir-se com seus netos antes que seja tarde demais. O ambiente carregado foi interrompido pelo toque do celular de Helena. Era a dona Marta, a vizinha que cuidava dos gêmeos. Pedro está com febre alta, informou ela, a voz preocupada. Achei melhor levá-lo ao hospital. O sangue de Helena gelou. Seu filho raramente ficava doente, e quando acontecia, costumava se recuperar rapidamente. Estamos indo, respondeu, desligando o telefone com mãos trêmulas. Pedro está no hospital, informou a Ricardo, que imediatamente pegou as chaves do carro. Qual hospital? Perguntou ele, já se dirigindo à porta. Hospital Albert Einstein, respondeu Helena, seguindo-o. Berenice, ainda sentada em sua poltrona, observou a rápida mudança na dinâmica. Por um momento, o conflito foi esquecido, substituído pela preocupação genuína de dois pais com seu filho. Era um vislumbre da família que poderiam ter sido, não fosse por suas manipulações. Mantenha-me informada, disse ela quando já estavam na porta, sua voz traindo uma preocupação que surpreendeu a ambos. No carro, enquanto Ricardo dirigia rapidamente pelas ruas de São Paulo, Helena tentava controlar o pânico crescente. Ele nunca teve problemas de saúde graves, comentou, mais para si mesma do que para Ricardo. Vai ficar tudo bem, assegurou ele, cobrindo brevemente a mão dela com a sua. Um gesto simples de conforto que, anos antes, teria sido natural entre eles. O que nenhum dos dois poderia prever era como aquela emergência médica inesperada se transformaria no catalisador para mudanças ainda mais profundas nas relações familiares, já tão abaladas pelos segredos e revelações recentes. Na sala de espera do Hospital Albert Einstein, o luxo discreto contrastava com a ansiedade de Helena e Ricardo. Paulo, sentado entre eles, balançava as pernas inquieto, seus olhos constantemente voltados para a porta por onde o irmão gêmeo havia desaparecido com a equipe médica. Por que está demorando tanto? Perguntou Helena pela terceira vez, consultando o relógio. Estão fazendo exames completos, respondeu Ricardo, sua voz tentando transmitir uma calma que não sentia. É protocolo. Dona Marta, que os acompanhara até o hospital, observava a cena com olhos marejados. Ver Helena e Ricardo juntos, unidos pela preocupação com o filho, trazia à tona a família que poderiam ter sido. Finalmente, um médico de meia-idade aproximou-se. Família Mendonça? Ambos se levantaram imediatamente. Sou o Dr. Maurício, cardiologista pediátrico. O Pedro está estável agora, mas identificamos uma condição que precisamos discutir. Helena sentiu o mundo desacelerar. Condição? Que condição? Pedro apresenta sinais de uma cardiomiopatia hipertrófica. É uma condição geralmente hereditária que causa um espessamento anormal do músculo cardíaco. Ricardo empalideceu visivelmente. Hereditária? O médico assentiu. Sim, frequentemente é genética. Algum histórico de problemas cardíacos na família? Meu pai, murmurou Ricardo, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Ele tinha uma condição cardíaca. Faleceu há 10 anos de insuficiência cardíaca, mas nunca mencionaram esse nome específico. Precisaremos investigar mais a fundo, continuou o médico. E é recomendável que o irmão também seja examinado, já que são gêmeos. A boa notícia é que, detectada precocemente, a condição pode ser bem administrada com medicamentos e algumas mudanças no estilo de vida. Helena abraçou Paulo protetoramente. Ele também pode ter isso. É possível, mas não se preocupe antes do tempo. Vamos fazer os exames necessários. Após o médico se retirar, um silêncio pesado instalou-se entre eles. Ricardo parecia particularmente afetado. Eu não sabia, disse finalmente, sobre a condição específica do meu pai. Nunca me aprofundei nos detalhes médicos.
Helena tocou seu braço levemente. Não é sua culpa. É sim, rebateu ele, a voz embargada. Se eu estivesse presente na vida deles, teríamos descoberto isso antes. Exames de rotina, histórico familiar completo. Ele respirou fundo, visivelmente tentando controlar a emoção. E Lucas? E se ele também? A menção ao outro filho, que crescia a milhares de quilômetros dali, sem conhecer sua verdadeira herança genética, trouxe uma nova dimensão ao drama familiar. Não era mais apenas uma questão de direitos, reconhecimento ou justiça. Era potencialmente uma questão de saúde, talvez de vida. Precisamos contatá-los, decidiu Helena, surpreendendo a si mesma com a firmeza da sua voz. Luciana e Lucas precisam saber sobre isso. Ele pode precisar de exames, de acompanhamento médico. Ricardo assentiu, gratidão em seu olhar. Vou ligar para Paris assim que soubermos mais sobre Pedro. Quando finalmente puderam ver Pedro, o menino estava pálido, mas sorridente, fascinado com todos os equipamentos ao seu redor. Paulo imediatamente subiu na cama do irmão, ignorando os protestos suaves da enfermeira. Olha, Pedro, agora você é um ciborgue como nos desenhos, exclamou, apontando para os monitores cardíacos. O comentário arrancou sorrisos aliviados dos adultos. As crianças, em sua simplicidade, frequentemente encontravam maneiras de iluminar até os momentos mais sombrios. Enquanto os gêmeos conversavam animadamente, Helena e Ricardo afastaram-se para um canto do quarto. O médico disse que ele precisará ficar alguns dias para observação e mais exames, informou Helena. E Paulo também terá que fazer avaliação completa. Ricardo hesitou antes de fazer a pergunta que o atormentava. Você acha que, se não tivéssemos nos separado, se eu estivesse presente todos esses anos... Não podemos refazer o passado, interrompeu Helena gentilmente. O que importa é o que fazemos a partir de agora. Naquele momento, o celular de Ricardo tocou. Era Berenice. Ele atendeu com relutância, colocando no viva voz para que Helena pudesse ouvir. Como está o menino? Perguntou a matriarca, sua voz traindo preocupação genuína. Ricardo explicou brevemente a situação, incluindo a possível conexão com a condição cardíaca do avô. Estarei aí em 20 minutos, declarou Berenice antes de desligar, não deixando espaço para objeções. Helena e Ricardo trocaram olhares apreensivos. A presença de Berenice poderia complicar ainda mais a situação já delicada, mas também representava uma oportunidade para que a matriarca finalmente conhecesse os netos que ajudara a afastar da família. Ela vai tentar assumir o controle da situação, previu Helena. Provavelmente, concordou Ricardo, mas desta vez estamos juntos nisto. Não permitiremos que ela manipule nada. A palavra juntos pairou entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar. Não se tratava de reconciliação romântica, mas de uma aliança parental forjada na adversidade, algo que, ironicamente, talvez fosse mais forte que o próprio casamento que tiveram. Quando Berenice chegou, impecavelmente vestida apesar da emergência, trouxe consigo não apenas sua presença imponente, mas também uma pasta de documentos. O histórico médico completo do seu pai, explicou ela a Ricardo entregando-lhe a pasta, incluindo exames genéticos que fizemos após seu falecimento. A surpresa era evidente no rosto de Ricardo. Você nunca mencionou esses exames. Porque o resultado não era relevante para você, respondeu Berenice pragmaticamente, mas é claramente importante para seus filhos. A forma como ela pronunciou seus filhos, sem qualquer qualificativo como bastardos ou supostos, não passou despercebida por Helena. Era um pequeno, quase imperceptível reconhecimento. Berenice aproximou-se hesitante da cama onde Pedro estava, Paulo ainda ao seu lado. Ambos encaravam a senhora elegante com curiosidade não disfarçada. Você é nossa avó? Perguntou Paulo diretamente, fazendo Helena prender a respiração. Um breve momento de emoção cruzou o rosto geralmente impassível de Berenice. Sim, respondeu simplesmente. Sou sua avó. Foi um pequeno começo, um momento frágil de reconhecimento que poderia facilmente se romper. Mas era um começo, nascido não da manipulação ou do cálculo frio que caracterizara tantas decisões de Berenice, mas da preocupação genuína
com um neto que sequer conhecia propriamente. Enquanto isso, Ricardo afastou-se para fazer uma ligação. Helena sabia, sem precisar perguntar, que ele finalmente estava contatando Luciana em Paris. A emergência médica catalisara uma ação que, de outra forma, talvez fosse postergada indefinidamente. Observando a cena inusitada, Berenice timidamente apresentando-se aos netos, Ricardo ao telefone possivelmente mudando a vida de outro filho a quilômetros de distância, Helena sentiu uma estranha sensação de paz em meio ao caos. Não era o final feliz de Contos de Fadas, com o casal reunido e todos os problemas magicamente resolvidos. Era algo mais complexo, mais real. Uma família fragmentada começando a reconhecer os estilhaços de seus erros e talvez encontrando caminhos para uma nova configuração de relacionamentos. Vamos precisar da sala de reuniões da ala pediátrica amanhã, disse Ricardo ao retornar, seus olhos revelando tanto apreensão quanto determinação. Luciana e Lucas chegarão a São Paulo em menos de 24 horas. Os dias que antecedem mudanças significativas frequentemente parecem suspensos no tempo, como se o universo contivesse a respiração antes de um grande salto. Foi assim no Hospital Albert Einstein, onde os Mendonça e os Albuquerque viveram uma trégua temporária, unidos pela saúde de Pedro. Os exames confirmaram que Paulo também apresentava a mesma condição cardíaca, embora em estágio menos avançado. A notícia, embora preocupante, já era esperada. Gêmeos idênticos compartilham o mesmo material genético e, portanto, as mesmas predisposições hereditárias. É administrável, garantiu o Dr. Maurício durante a reunião familiar. Com medicação adequada, acompanhamento regular e algumas restrições em atividades de alto impacto, eles podem levar vidas praticamente normais. Helena e Ricardo assentiam a cada palavra, absorvendo informações e protocolos médicos que seriam parte de suas vidas dali em diante. Berenice, sentada ao lado deles, tomava notas meticulosamente, sua forma de manter algum controle sobre a situação. O voo de Paris aterriza às 14 horas, informou Ricardo discretamente a Helena durante uma pausa. Preparei o apartamento do Itaim para recebermos Luciana e Lucas. Acho melhor eu não estar presente nesse primeiro encontro, respondeu Helena, surpreendendo-o. É um momento delicado para todos. Luciana provavelmente está ansiosa e confusa com essa convocação repentina. Ricardo assentiu, grato pela sensibilidade. Talvez seja melhor mesmo. Mas quero que Lucas conheça os irmãos assim que possível. Se a condição cardíaca for confirmada nele também, não precisou completar a frase. A saúde do menino era a prioridade, acima de qualquer ressentimento ou situação familiar complicada. No corredor do hospital, Helena encontrou Sebastião, que viera trazer pertences pessoais dos meninos a pedido de Berenice. Como está a atmosfera na mansão? Perguntou ela enquanto o antigo mordomo organizava as mochilas coloridas. Tensa, mas diferente, respondeu ele, após certificar-se que estavam sozinhos. Dona Berenice passou a noite toda revisando álbuns de família. Aqueles que ficam no sótão, que ninguém tem permissão para tocar. Helena ergueu as sobrancelhas, surpresa. Os álbuns do sótão eram quase mitológicos entre os funcionários da mansão. Continham a história não oficial da família Albuquerque, aquela que Berenice preferia manter longe dos olhares públicos. Também separou alguns brinquedos antigos do Sr. Ricardo, continuou Sebastião. Disse que talvez os meninos gostassem de ver o que o pai brincava na idade deles. Era um gesto pequeno, mas revelador. Berenice, a matriarca inflexível, estava tentando, à sua maneira, construir algum tipo de ponte com os netos que ajudara a afastar. Quando Helena retornou ao quarto, encontrou Pedro e Paulo entretidos com tablets, presentes de Ricardo que chegaram na noite anterior, juntamente com uma coleção impressionante de jogos educativos. Ficaram sabendo da novidade? Perguntou Paulo animadamente. Temos um irmão, tipo não gêmeo, mas um irmão mais velho. Helena sentou-se na beirada da cama, surpresa com a revelação. Quem contou a vocês? Papai, respondeu Pedro sem desviar os olhos da tela. Ele disse que nosso irmão mora em Paris e vai chegar hoje para nos conhecer. A naturalidade com que os gêmeos absorveram a notícia
como se ganhar um irmão mais velho de repente fosse apenas mais uma aventura em suas vidas, já repletas de mudanças recentes, tocou Helena profundamente. As crianças frequentemente demonstravam uma capacidade de adaptação que envergonhava os adultos com seus complicados ressentimentos e orgulhos feridos. "Vocês estão curiosos para conhecê-lo?" perguntou cautelosamente. "Claro, ele mora em Paris, deve saber falar francês e tudo", respondeu Paulo. "Acha que ele vai gostar dos mesmos jogos que a gente? E será que ele também tem esse negócio no coração?" acrescentou Pedro, mais reflexivo. Helena abraçou os dois, seu coração transbordando de amor por aqueles pequenos seres que, apesar de todas as adversidades, haviam crescido com tamanha capacidade de acolhimento. "Acho que vocês vão descobrir isso tudo muito em breve", respondeu ela, beijando-lhes o topo das cabeças. Às 16 horas, seu celular tocou. Era Ricardo. "Estamos a caminho do hospital", informou ele, sua voz traindo o nervosismo. Luciana concordou em trazer Lucas para fazer os exames imediatamente. "Como ele reagiu? Sobre você ser o pai, sobre os irmãos?" Houve uma pausa significativa. Lucas já sabia, parcialmente. Aparentemente, Luciana sempre lhe disse que eu era seu pai biológico, mas que havia um acordo para que eu fosse apenas um tio especial em sua vida. Ela foi surpreendentemente honesta com ele, dentro das limitações da situação. Helena não conseguiu evitar um lampejo de admiração por essa mulher que mal conhecia, que tivera a coragem de contar ao filho uma versão da verdade, mesmo quando seria mais fácil escondê-la completamente. "Estarei esperando", respondeu simplesmente. Os minutos que se seguiram pareceram arrastar-se. Helena caminhou pelos corredores do hospital, verificou novamente os meninos que agora dormiam um sono tranquilo, induzido pelos medicamentos, e, finalmente, sentou-se na pequena capela do hospital, não exatamente para rezar, mas para encontrar um momento de silêncio em meio ao turbilhão emocional. Foi ali que Berenice a encontrou. "Sabia que estaria aqui", disse a matriarca, sentando-se no banco ao lado de Helena. "Você sempre gostou de lugares tranquilos." Helena virou-se surpresa não apenas pela presença da ex-sogra, mas pelo tom quase nostálgico de sua observação. "Os meninos me contaram sobre o outro garoto", continuou Berenice, olhando fixamente para o pequeno altar à frente. "Lucas, ele está a caminho." "Sim", confirmou Helena, "para fazer os exames cardíacos." Berenice assentiu lentamente. "Sabe, quando descobri sobre essa outra mulher, tudo que consegui pensar foi em proteger o nome da família, o legado, como se isso fosse mais importante que pessoas reais, de carne e osso." Ela fez uma pausa. "Meu marido, Arnaldo, era igualmente obcecado com aparências. Vivemos um casamento de fachada por décadas, ambos infelizes, mas impecáveis aos olhos da sociedade." Era a primeira vez que Helena ouvia Berenice falar sobre seu casamento. O patriarca Arnaldo Albuquerque falecera antes mesmo que Helena conhecesse Ricardo, e sua presença na mansão limitava-se a retratos solenes e algumas menções reverentes. "Quando vi Ricardo repetindo nossos erros, casando-se com alguém que genuinamente amava", Berenice suspirou profundamente. "Deveria ter ficado feliz por ele. Em vez disso, fiz tudo para sabotá-lo, para enquadrá-lo no mesmo molde infeliz que definiu minha vida." A confissão inesperada deixou Helena momentaneamente sem palavras. Por anos, imaginara Berenice como uma antagonista unidimensional, movida apenas pelo preconceito social e pela arrogância. Nunca considerara que suas ações pudessem ser motivadas por um tipo distorcido de proteção, a tentativa de poupar o filho de decepções que ela própria experimentara. "Por que está me dizendo isso agora?", perguntou finalmente. "Porque em breve estarei diante de 3 netos que mal conheço por causa das minhas manipulações", respondeu Berenice, sua voz surpreendentemente vulnerável. "E porque vi como você lidou com tudo isso, com dignidade, sem usar as crianças como armas contra Ricardo ou contra mim, mesmo tendo todos os motivos para fazer isso. Você é mais forte do que eu jamais fui." Antes que Helena pudesse processar completamente aquelas palavras, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Ricardo. "Chegamos. Estamos na recepção." Helena levantou-se subitamente nervosa. "Eles estão aqui."
Berenice também se levantou, ajeitando automaticamente o colar de pérolas que raramente tirava. Vamos conhecer o terceiro neto, então. Lado a lado, as duas mulheres que tanto haviam se confrontado caminharam em direção a um encontro que selaria definitivamente o destino entrelaçado de suas famílias. Não como inimigas ou aliadas, mas como parte de uma complexa teia de relacionamentos que, apesar das mentiras e manipulações do passado, agora se reorganizava em torno de algo mais importante: o bem-estar das crianças que carregavam o legado genético e emocional de suas escolhas. O momento em que Helena viu Lucas pela primeira vez ficaria para sempre gravado em sua memória. O garoto de 8 anos tinha os mesmos olhos penetrantes de Ricardo, mas o sorriso tímido e os cabelos ondulados que certamente herdara da mãe. Parado ao lado de Luciana, uma mulher elegante de cerca de 35 anos, ele observava o ambiente hospitalar com a curiosidade natural da idade. Ricardo fez as apresentações formais, sua voz traindo o nervosismo que tentava esconder. Lucas, Luciana, esta é Helena, mãe dos seus irmãos, e esta é Berenice, sua avó. Lucas inclinou a cabeça, estudando Helena com interesse genuíno. Meus irmãos são gêmeos, não é? Mamã me contou no avião. Sim, Pedro e Paulo, confirmou Helena, impressionada com o português fluente do menino, apenas levemente marcado pelo sotaque francês. Eles estão ansiosos para conhecê-lo. Luciana, que até então mantivera uma expressão cautelosamente neutra, deu um passo à frente, estendendo a mão para Helena. Obrigada por concordar com isso. Sei que a situação é complexa. Helena aceitou o aperto de mão, sentindo uma conexão inesperada com aquela mulher que, como ela, havia criado um filho de Ricardo longe dos holofotes da alta sociedade paulistana. A saúde das crianças está acima de qualquer outra consideração, respondeu sinceramente. A equipe médica já esperava por eles, e Lucas foi prontamente encaminhado para a bateria de exames cardíacos. Enquanto o menino seguia com os médicos e Ricardo, as 3 mulheres, Helena, Luciana e Berenice, encontraram-se sozinhas na sala de espera, um trio improvável unido pelas circunstâncias. Seu filho parece extremamente bem adaptado, comentou Helena, quebrando o silêncio desconfortável. Luciana assentiu, um leve sorriso nos lábios. Sempre tentei ser honesta com ele dentro do possível. Expliquei que seu pai biológico não podia estar presente o tempo todo, mas que se importava com ele. Foi mais generosa do que a situação merecia, observou Berenice, surpreendendo ambas com sua franqueza. Especialmente considerando o papel que desempenhei em tudo isso. Luciana encarou a matriarca, uma sombra de reconhecimento passando por seu rosto. A senhora é exatamente como Ricardo a descreveu. Implacável, manipuladora, sugeriu Berenice com uma autoironia amarga. Já honesta, quando finalmente decide ser, respondeu Luciana. Ricardo sempre disse que, apesar de tudo, a senhora nunca mentiria diretamente quando confrontada com a verdade. Foi uma das poucas coisas boas que ele me contou sobre a senhora durante todos esses anos. A observação pareceu atingir Berenice profundamente. Por um momento, a fachada da matriarca inabalável cedeu lugar a uma expressão de genuína reflexão. Enquanto isso, na ala pediátrica, Pedro e Paulo haviam sido informados da chegada do irmão mais velho. Ambos estavam sentados em suas camas, os cabelos penteados impecavelmente e vestindo pijamas novos, cortesia de Ricardo, que havia enviado um assistente para comprar um guarda-roupa completo para os filhos. Será que ele vai gostar da gente? Perguntou Pedro, o mais introspectivo dos gêmeos, ajeitando nervosamente o lençol. Claro que vai, respondeu Paulo com a confiança inabalável que o caracterizava. Somos legais, e ele deve estar super feliz em descobrir que tem irmãos. Quando a porta se abriu e Lucas entrou, acompanhado por Ricardo, o tempo pareceu congelar por um instante. Os 3 meninos, tão parecidos e ao mesmo tempo tão diferentes, observaram-se mutuamente com a curiosidade franca da infância. Foi Paulo quem quebrou o gelo como sempre. Você fala francês de verdade? Pode nos ensinar palavras legais? Lucas sorriu, visivelmente relaxando. Oui, je parle français. Isso significa sim, eu falo francês. Os gêmeos riram encantados
e logo os três meninos estavam conversando animadamente, comparando escolas, brincadeiras favoritas e jogos de videogame, como se tivessem crescido juntos a vida inteira. Ricardo observava a cena com lágrimas não derramadas nos olhos. Helena, que havia retornado ao quarto naquele momento, colocou gentilmente a mão em seu ombro, um gesto simples de conforto que, anos antes, teria sido natural entre eles. "Eles são incríveis", murmurou Ricardo. "Todos eles. Apesar de tudo, apesar de nós." "Não apesar de nós", corrigiu Helena suavemente. "Graças a partes de nós que talvez sejam melhores do que imaginávamos." Nos dias seguintes, uma rotina improvável estabeleceu-se no Hospital Albert Einstein. Os exames confirmaram que Lucas também apresentava a mesma condição cardíaca, embora em estágio ainda inicial, o que permitiria um tratamento precoce e eficaz. Luciana estabeleceu-se temporariamente no apartamento oferecido por Ricardo, enquanto decidiam os próximos passos. Sua presença, inicialmente temida por Helena como uma potencial ameaça, revelou-se surpreendentemente reconfortante. As duas mulheres, unidas pela maternidade e por experiências paralelas com Ricardo, desenvolveram um respeito mútuo que gradualmente evoluía para algo semelhante à amizade. "Nunca odiei você", confessou Luciana durante um café tarde da noite na cafeteria do hospital. "Nem mesmo quando soube que Ricardo era casado. Ele me fez acreditar que o casamento estava acabando, que era apenas uma questão de tempo." Ela suspirou. "Clássico, não é?" Helena assentiu, compreensiva. "Ele sempre teve o dom de fazer as pessoas acreditarem exatamente no que ele queria." "Berenice é igual", acrescentou Luciana. "Quando ela apareceu na minha porta em Paris, 3 anos atrás, conseguiu me convencer que estava lá para estabelecer uma conexão com o neto, quando na verdade estava investigando se eu mantinha o acordo de discrição." Helena quase engasgou com o café. "Berenice foi a Paris, pessoalmente?" "Oh, sim", confirmou Luciana. Aparentemente, a notícia do seu retorno a São Paulo já a havia deixado em alerta máximo. Ela temia que eu também decidisse reaparecer e complicar ainda mais as coisas. A revelação deixou Helena pensativa. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Enquanto ela planejava cuidadosamente seu retorno, Berenice já estava em movimento, tentando assegurar que todos os seus segredos permanecessem controlados. Na véspera da alta hospitalar dos meninos, Ricardo convocou uma reunião familiar completa na sala de conferências do hospital. Um ambiente neutro para decisões que afetariam a todos. Os médicos recomendam que Pedro e Paulo permaneçam em São Paulo para acompanhamento próximo, pelo menos durante os primeiros meses de tratamento, começou ele, consultando as anotações médicas. "E Lucas também precisará de consultas regulares, o que significa viagens frequentes de Paris ou eu ficar em São Paulo por um tempo", completou Luciana. "Já conversei com meu marido sobre isso. Claude entende a gravidade da situação e me deu todo o apoio para ficarmos o tempo que for necessário." "Seu marido sabe sobre tudo isso?" perguntou Berenice, claramente surpresa. Luciana sorriu levemente. "Claude sempre soube que Lucas não era seu filho biológico. Conheci-o quando Lucas tinha 2 anos e fui honesta desde o início. Ele é um homem extraordinário." A admiração de Helena por Luciana cresceu ainda mais. A franqueza com que ela conduzira sua vida, mesmo em circunstâncias complicadas, contrastava dramaticamente com a teia de mentiras que havia enredado os Albuquerque por tanto tempo. "Então, todos ficarão em São Paulo", concluiu Ricardo, visivelmente aliviado. "Podemos estabelecer um cronograma para que os meninos se conheçam melhor, convivam regularmente." "E onde exatamente todos ficarão?" interrompeu Berenice, sempre prática. "O apartamento temporário é adequado para Luciana e Lucas, mas Helena e os gêmeos eventualmente precisarão voltar para Paraty, não?"